Amém, igreja? Deus tem produzido no meu espírito algumas palavras, e esses dias agora eu fiz uma live e eu sei que eu não vou conseguir fazer todas as mensagens que Deus colocou no meu coração e aquilo que eu já escrevi também, e aí eu vou fazer uma live uma vez por semana. Eu não sei ainda qual horário, eu vou definir esse horário. O bom é que eu estava em casa e Deus foi me colocando algumas palavras no meu coração, e dali mesmo eu fiz uma live e muitas pessoas entraram e a gente participou juntos. A gente teve uma palavra de 30, 40 minutos juntos ali. E hoje eu quero iniciar essa mensagem sobre esse tema, falando limpando aprisco e espantando os lobos. Limpando aprisco, diga comigo, limpando aprisco e espantando os lobos. Então nós vivemos uma geração em que muitos falsos profetas, muitos mercenários, muitos falsos pastores se dizem como tal e não são como tal. De alguma forma eu preciso munir vocês de conhecimento, porque o profeta Oséias já dizia na palavra que a gente padece ou perece por falta de conhecimento, porque nós não conhecemos de fato, nós não entendemos de fato. Nós muitas vezes temos uma herança romana e a gente não tem de alguma forma um particular e um momento íntimo com essa palavra, com as escrituras. De alguma forma nós somos levados de um lado para o outro, com qualquer vento de doutrina. Eu quero poder aqui trazer isso como responsabilidade de nós como ovelhas e de responsabilidade de nós como pastores. Então eu tenho uma responsabilidade desse aprisco, amém? Casa de adoração profética. Isso aqui é uma comunidade de fé, é um aprisco a qual o Senhor nos permitiu pastorear. O grande pastor aqui é o Senhor Jesus, amém ou não? As ovelhas são dele, os discípulos são deles. Nós só cuidamos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para cuidar. Nós precisamos ser um mordomo fiel do Senhor. Então, quando eu entendo sobre o aprisco, nós precisamos entender que o aprisco é um lugar onde o pastor ele colocava as ovelhas para proteção, segurança e também alimento. Apesar de que esse pastor ele saía no campo para poder dar alimento a essas ovelhas, mas quem sabe e de alguma forma esse pasto também, aonde ele reunia essas ovelhas, ele reunia para trazer tudo isso que eu falei: segurança, proteção e também um bom alimento. Esse pastor também ele pode levar essas ovelhas a pastos verdejantes, amém ou não? Alimentos aonde vai nutrir essas ovelhas, para que essas ovelhas não venham morrer desnutridas. E essa palavra sobre alimento é o alimento da palavra de Deus, aonde nós podemos nos alimentar da palavra de Deus, para que de alguma forma possamos entender sobre o que é, o que não é um verdadeiro pastor, um falso pastor, um mercenário e de alguma forma alguém que está sendo usado com o inimigo para poder trazer discórdia no meio do povo. E essa limpeza desse aprisco se dá com responsabilidade sua também, com a minha responsabilidade de ser o pastor dessa casa, ser o pastor desse aprisco. E aí quando eu venho ler o livro de Lucas capítulo 19, capítulo 15, Lucas capítulo 15, ele fala da parábola da ovelha perdida. Jesus está falando sobre uma parábola ali, e ele traz alguns ensinamentos dessa parábola, perdão. E aí, se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber que dentre essas 100 ovelhas, uma se perdeu. Uma ovelha se perde. E como Davi falou, quem sabe tem pessoas aqui que estão neste lugar, mas estão perdidas. Pessoas que estão nesse aprisco estão perdidas. Ou de alguma forma, literalmente, está fora desse aprisco, estão vivendo uma vida demasiada porque estão perdidos. E aí, quando o bom pastor, ele sai e ele deixa as 99 ovelhas, como está no texto aqui, e ele vai à busca dessa ovelha, ele deixou essas ovelhas seguras, em um aprisco. Ele não foi de qualquer maneira. Tanto é que o texto lá no versículo 7, ele vai nos informar que essas ovelhas eram ovelhas que já tinham se arrependido, eram ovelhas maduras, e ele foi atrás dessa ovelha que havia ainda, ou buscado ainda um arrependimento da parte daquilo que o Senhor poderia de alguma forma trazer essa ovelha, para que essa ovelha fosse curada
e essa ovelha também fosse salva para as mãos dos lobos e dos falsos profetas. Se você perceber no texto, diz assim, no versículo 4: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Assim que a encontra, colocando-a sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria, e rumo para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Quem está falando e narrando essa parábola é o próprio Jesus. Jesus está trazendo uma história, uma analogia para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, entendendo que quando uma pessoa é achada por Cristo, quando uma pessoa é salva, nos céus tem festa e da igreja também tem festa, amém ou não? Nós precisamos nos jubilar, nos alegrar, porque uma pessoa se converteu, uma ovelha voltou de novo ao aprisco. De uma mensagem liberada de um pastor, de uma palavra que fez sentido para essa pessoa. E aí o versículo 7, que é um versículo muito interessante, ele diz assim, eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Então não há alegria para aqueles que ainda estão, na verdade, arrependidos daquilo que o evangelho em si pode fazer. A alegria é daqueles que estão fora desse aprisco, essa ovelha que estava fora desse aprisco. E eu entendo, irmãos, quando o versículo 7 diz isso, eu entendo de ovelhas maduras, amém ou não? Ovelhas maduras, ovelhas sãs. Pastor Vavali trouxe uma mensagem onde Santo Antônio Descoberto, que ele falou uma frase muito interessante: ovelha que não cresce, cristão que não cresce, dá trabalho. Pessoas que não crescem na igreja, irmão, vai dar trabalho. Então chega um momento, irmãos, que você precisa crescer. Chega um momento que você não precisa beber mais leite. Chega um momento que você precisa agora pastorear com o seu pastor, ajudar a pastorear, porque um dia você já foi ovelha. E aí essa ovelha, irmãos, ela tem um processo de maturação. Você está em um processo de maturidade. Quando você chega a varão perfeito, quando você chega em um processo de maturidade, agora você não vai dar trabalho, agora você vai ajudar ao seu pastor, aos irmãos mais novos que estão chegando na casa, amém? Para que esse reino seja expandido, para que esse aprisco seja expandido. Então muitas das vezes a limpeza do aprisco tem a ver conosco. A limpeza do aprisco não tem a ver com os falsos profetas, com os lobos. A limpeza do aprisco tem a ver comigo e com você. Diga comigo: a limpeza desse aprisco, a organização desse aprisco, bate no seu peito e fala assim: tem a ver comigo. É eu que vou organizar, é eu que vou trazer limpeza para esse aprisco, porque eu já tenho uma palavra do Senhor, amém? E se eu já tenho uma palavra do Senhor, eu vou seguir nessa palavra. Eu preciso seguir e ser firme nessa palavra. Quando eu leio Salmo 15, e o Salmo 15 ele fala de um lugar, o Salmo 15 ele fala de uma habitação, e aí o Salmo 15 ele pergunta: quem poderá subir a esse monte? Quem poderá morar nesse lugar de habitação, nesse tabernáculo? Leia, põe aí para mim Lucas 15. Salmo 15. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É uma pergunta. Quem vai habitar nesse tabernáculo? Amém? Quantos querem tabernacular com Cristo nessa noite? Amém ou não? Você é morada de Cristo. Você é morada do Espírito Santo. Então, quando Ele veio para tabernacular com você. Você sentir templo do Espírito Santo e Ele fazer morada dentro de você. Então quem vai poder habitar nesse lugar? Quem vai poder subir ao monte santo do Senhor? Irmãos, não existe mais Moisés. Não existe mais o véu. Amém?
O véu foi rasgado. Agora você tem livre acesso à sala do Pai. Você precisa entender isso. Agora, lógico que existem essas condicionais. Eu quero falar de 3 ou 4 condicionais aqui, que só quem pode habitar nesse lugar ou subir nesse monte. Quantos querem ver o Senhor? Quando Moisés subiu ao monte, já dizia uma canção antiga, o rosto de Moisés brilhava. O seu rosto brilhava. Foi lá. Não foi? No Monte Sinai? Que ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro e tabernaculou com Deus naquele lugar. E Jesus se apresentou para ele. E o Senhor, Deus se apresentou para ele. Quem sabe a Trinidade se apresentou para ele. Deus, Ele quer se apresentar para você também, meu irmão. Escute isso. Deus não muda, mas Ele se movimenta. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo Deus de amanhã. Mas Ele se movimenta, amém ou não? Ele quer te abençoar, Ele quer trazer palavras eternas ao seu coração. Mas quem, pastor, pode entrar nessa habitação? Quem pode subir nesse monte? Esse salmo, irmãos, fala nos versículos posteriores aqui. Ele fala de sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Então quem pode entrar nesse monte? Quem pode subir nesse monte? Quem pode entrar nesse tabernáculo? Aqueles que são sinceros. O texto fala sobre sinceridade. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica justiça. O texto fala de prática de justiça. O texto fala daqueles que falam a verdade. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá entrar nessa habitação do tabernáculo do Senhor? Aquele que fala a sinceridade, aquele que pratica a verdade, aquele que é íntegro, aquele que não difama com sua língua o seu irmão, nem faz ao seu próximo, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Esse pode subir ao monte santo do Senhor. Esse pode morar nesse lugar de habitação chamado tabernáculo. Você pode dizer um amém? Sinceridade, verdade, práticas de justiça. Aquele que não difama o seu irmão, aquele que não aceita a difama contra o seu irmão. Em qual mesa você tem sentado, irmãos? É na mesa que edifica? Ou na mesa de cambista que fala mal de pessoas? Que negocia o evangelho? O Senhor quer nos levar em um nível, irmãos. Mas para isso, eu preciso concordar com Ele. Sabe por que o Senhor não voltou ainda? Porque a igreja não tem concordado com Ele. A noiva precisa dizer: vem, Senhor. Vem, Senhor. A noiva precisa clamar por isso. Agora a gente precisa entender sobre esse lugar de habitação. Esse aprisco, irmãos, ele precisa ser limpo de mentiras, de facções, de dissensões, de obras da carne. E essa limpeza, ela é responsabilidade nossa. Porque a palavra já foi liberada, a palavra já foi dita. Quantas mesas nós temos sentado, quantos discipulados nós passamos, quanta palavra profética nós recebemos. Eu estou numa crise, irmão. Faz de uma forma, faz de outra, faz de uma forma, não faz subsolo, faz assim, é 3 milhões, é isso. Alguém fala assim: pastor, só tem uma palavra. Meu irmão, eu tenho várias palavras. Então segue nessa palavra, pastor. Se Deus te deu a palavra, segue na palavra. Mas eu tenho entendido que nós precisamos nos aprofundar mais. Nós precisamos nos limpar mais. Não é se sujar mais, mas limpar mais.
Porque se nós queremos entrar nesse tabernáculo, se nós queremos subir ao Monte Santo do Senhor, eu preciso me limpar mais, eu preciso me organizar mais, eu preciso trazer para esse aprisco segurança e bom alimento, proteção. E quando eu falo disso, eu falo de um para com o outro, amém ou não? Vira para o seu irmão e diga para ele assim: eu preciso proteger você. Fala assim: mesmo que doa. Mas vira para ele, fala: mesmo que doa, eu preciso ser sincero com você, eu preciso ser verdadeiro com você, eu preciso praticar justiça com você, porque eu quero subir nesse santo monte do Senhor, eu quero entrar nesse tabernáculo santo do Senhor. Você pode dizer um amém? Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Eu vou dar um insight aqui. Eu tenho falado e produzido isso no meu espírito, irmãos. Eu sou crente antigo e quando eu era crente, não, eu sou crente até hoje, amém ou não? Mas quando eu era menor, eu tinha a minha infância, eu vi muitas possessões, muito curso de libertação que a gente fazia na igreja. Eu lembro até do pastor Carlos, indo em Santo Antônio Descoberto. O pastor Carlos era um negão, irmão, africano, assim, a cor africana, né? O negão chega era azul, mas o irmão cheio de autoridade. E eu lembro que nos cultos de libertação, às quartas-feiras, em Santo Antônio Descoberto, irmãos, era algo estrondoso naquele lugar. Enquanto nós adorávamos no louvor na igreja, pessoas estavam sendo possuídas pelo demônio, porque não aguentavam o poder da adoração daquela casa. Pastor, mudou. Porque o inimigo ele tem 3 estratégias. Ele tem a possessão, a oposição e a opressão. 3 pontos. E hoje o inimigo mudou a estratégia. Hoje você não vê quase ninguém possuído pelo demônio. Não há mais exorcismo dentro da igreja. Não existe mais isso. Raramente, a não ser que você for mais nessa igreja que mexe muito mais em libertação, como a Universal, etc., outras igrejas assim. Mas antigamente isso era em todas as igrejas. O que aconteceu? O Senhor saiu da igreja? O Senhor mudou? Não, o diabo mudou a estratégia. E agora ele trabalha com a opressão. Agora ele trabalha no seu ouvido, na sua mente, sabe? Crianças de 12, 13 anos, 14 anos, já com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Nem viveu a vida toda ainda, pastor José. Que depressão do inferno é essa, meu irmão? Mas por que isso, irmão? E eu não quero colocar aqui que essa doença seja uma doença diabólica, meu não, já falei isso pela manhã. Estou repetindo praticamente a mensagem que eu disse pela manhã. Mas o diabo ele se aproveita porque a alma está fragilizada. E a sua alma fragilizada, o seu espírito está morto. Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de nada. Pelo contrário, você precisava se esforçar em erguer a sua cabeça e dizer como Davi disse, como o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É brigar com a sua alma, é falar com a sua alma: ei alma, se alegre, se regozija. Minha esposa falou algo muito interessante sobre a questão dessas doenças da alma. A psiquiatria vai te ajudar, a psicologia vai te ajudar, você vai tomar remédio, você vai ficar melhor. Mas, irmãos, a ferida que está dentro de você, ela continua. Só vai amenizar algumas coisas. Só quem pode tirar essa dor, só quem pode curar essa ferida, chama Jesus de Nazaré. Agora eu preciso ir para esse lugar. Aquela mulher de João 8, ela não teve medo. Ela enfrentou a sociedade, ela enfrentou tudo. Ela podia ser morta porque ela tinha hemorragia há mais de muitos anos. Mas ela foi ao encontro de Jesus. Ela sabia que pela fé dela, ela seria curada. A limpeza desse aprisco é nossa responsabilidade. A gente tem andado muito mais na alma do que no espírito, irmãos.
A gente muitas das vezes tem andado muito mais na carne do que no espírito. E a Bíblia diz que eles se limitam um contra o outro todos os dias. Por isso que nós não temos paz. Eu não falo da paz que o mundo vos dá, a paz que Cristo vos dá. Porque a paz, irmãos, é um sintoma, é um fruto do Espírito. Porque mesmo em meio à guerra, irmão, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio aos problemas, eu tenho paz. Porque a paz é interior, sabe? Ele ameniza a dor. Mas são apriscos como esse que a gente precisa de alguma forma organizar ele, limpar ele, para que nos tornamos mais alvo que a neve. Não entre no melô e na onda do Kleber Lucas. Você precisa ser mais alvo que a neve. Pastor, eu nunca vou conseguir isso. Caminhe. A palavra santificação é um processo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É a luta, irmão, constante contra a carne. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com o seu Deus. Se desnude para Ele. Fale da sua tentação. Fale do seu problema. Fale da sua dificuldade. E Ele virá como um bálsamo sobre você. Por que nós estamos andando como dias como esse? Aonde os lobos nem precisam chegar ainda, mas de alguma forma esse aprisco está desorganizado. E quando o aprisco está desorganizado e sujo, irmãos, fica fácil para parasitas, para sujeira. E a responsabilidade, primeiro, do aprisco é nossa. Eu não vou conseguir chegar nos falsos profetas, como eu falei hoje pela manhã. O pastor, ele carrega uma vara em suas mãos e um cajado também. Aleluia! Às vezes para espantar os lobos. Não é para bater na cabeça da ovelha não, mas precisar dar uma, né? Uma cajadada assim, ó, na ovelhinha. Há uma responsabilidade, irmãos. Cadê a imagem aqui? Cadê a imagem? Põe a imagem para mim, por favor. Uma responsabilidade do pastor, da ovelha e o lobo que vai embora. A responsabilidade da coinonia desse lugar, da comunhão e da unidade desse lugar, da unidade desse lugar, é minha e sua. Porque, irmãos, aonde há comunhão, aonde há unidade, a palavra de Deus diz que Ele ordena a sua bênção. Você não precisa fazer campanha, irmão, para ser abençoado. Você não precisa ficar pagando e pegando amuleto para ser abençoado. Para ser abençoado não precisa pagar promessa. Jesus Cristo, Ele já morreu por nós. Você não precisa, irmãos, fazer campanha atrás de campanha, comprar amuleto. Misericórdia, irmão. A minha Bíblia diz, as Escrituras diz, que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Precisamos ser mais organizados, mais intencionais, entender e olhar para nós como se estivéssemos olhando no espelho. Sabe quando você olha no espelho, você olha assim, algo mais avantajado, fala, cara, eu preciso emagrecer. É assim, pastor José. Assim é a nossa vida de santidade. Eu olhar para dentro de mim e falar, cara, eu preciso me converter.
Eu preciso mudar. Eu preciso ser outra pessoa. Pecado todo dia bate a minha porta. As tentações todo dia batem a minha porta. Irmãos, eu quero dizer para você, se você não tem vidas práticas de oração, de leitura da palavra, de examinação da palavra, o mundo vai te consumir. Nós vemos Daniel e 3 amigos, aonde ele foi contra a Babilônia, aonde ele não quis se alimentar dos alimentos da Babilônia. Daniel recusou-se comer das iguarias do rei. Ei, irmãos, eu quero dizer para você que isso é possível, amém? Daniel e seus amigos disse não a um sistema. Você também pode dizer não. Mas se você for ler o livro de Daniel, você vai perceber que Daniel, irmãos, tinha uma vida com Deus. Daniel era, irmão, canela de fogo, reteté de Jeová, ao ponto deles armarem uma armadilha para Daniel, querer pegar Daniel. Não tem nada desse homem. Esse homem é irrepreensível. Não tem nada que desabone esse homem, não tem nada que culpe esse homem. Mas olha só, ele é um homem de oração. Ele ora todos os dias. Ele ora manhã, ora tarde e ora noite. O alimento dele, sabe como é que se chama? Oração. Vida com Deus. Esse é o alimento de Daniel. Somente dessa forma que pôde anular Daniel. Na verdade, nem anularam Daniel, porque Daniel ainda continuou fazendo as suas práticas todos os dias. Sabe o que eu estou falando aqui, irmãos? Eu estou falando que aquele que quer santificar, vai se santificar. Aquele que quer limpeza, vai se limpar mais. Agora, aquele que está sujo, cada dia mais, vai se sujar mais. O mundo jaz do maligno, nós vivemos em uma Babilônia. A igreja não é a mesma igreja de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. O amor de muitos já se esfriaram, irmãos. Eu conheço pessoas, amigos meus, que já queimaram por Jesus, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. Hoje vivem uma vida banal. Não acreditam mais no Evangelho em si. E a gente fala que Jesus é amor, Jesus é amor, Jesus é amor, Jesus. A gente até canta sobre isso. Esse amor não é um amor romantizado, irmãos. Esse amor é um amor sacrificial. Esse amor é um amor que dá, sabe, aquilo que eu quero fazer, eu não vou fazer. São os desejos da carne, são sabe, as obras da carne em mim, mas eu recuso fazer. Ah, não, mas eu já sou salvo. Aquele que é salvo vai evidenciar a salvação em si. Pecado, irmãos, para a carne é gostoso. Qualquer tipo de tentação que você tenha, qualquer tipo de pecado oculto ou de estimação que você tenha, se você falar que não é gostoso, irmãos, a carne, ela vai sempre pender para o que é profano. A sua carne não vai se converter, irmão. Cale-te a minha alma. Enquanto seu espírito estiver vivo, a sua carne vai ser anulada e mortificada. Não porque nós somos bons, porque nem Jesus se diz ser tão bom. Por que me chamas de bom? Porque enquanto a obra não termina, irmão, ninguém é bom ou ruim. Enquanto a obra não termine, você não sabe quem é joio e quem é trigo. Mas por isso que a Bíblia fala sobre permanência. Permaneça. O Senhor já tinha liberado palavras proféticas a esse aprisco, a esse lugar. E a responsabilidade não é do pastor Ney, da pastora Lu, dos pastores dessa casa. A responsabilidade da eclésia é nossa. Amém? Ovelha produz ovelha.
Eu tinha 2 pontos para falar e 10 características que a gente precisa entender aonde o falso profeta ele trabalha. Não vou ter tempo para esse segundo episódio. Mas o que eu quero entender e trazer para vocês, na verdade, é que nós precisamos nos policiar. Pessoas têm se levantado na igreja do Senhor se opondo com espírito de rebelião, com espírito jezabélico. O Senhor disse quem você é e você é, irmão. Então quando vi um dia mal, quando vi a opressão, quando vi um dia, sabe, aquele dia de tentação, é isso que eu quero falar na terça-feira para os homens. Nós estamos sendo bombardeados por esse mundo. Bombardeados. Se os homens não se posicionarem, irmãos, nós de fato viveremos os tempos de Noé. Prazeres. Prazeres e mais prazeres. Quanto mais você se afasta do aprisco, quanto mais você está longe do bom pastor, muito mais você está prestes a ser capturado pelos lobos e pelos falsos profetas. Isso, irmãos, sabe, a conversa que a gente fala quando a gente não vem mais aos cultos, não tem interesse mais em sentar às mesas. Não, mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Isso é um princípio. Isso é um início de uma vida longe do aprisco, longe do bom pastor. Certa feita eu perguntei para um rapaz, ele me questionou algumas colocações do meu posicionamento. Eu falei: você é ovelha perdida ou você é filho pródigo? Ele falou: não sei te responder. O filho pródigo, ele pede a herança do pai, e ele por si só, ele vai embora. Ele pede a herança, ele fala: tchau, estou indo embora, não quero mais viver aqui, quero viver os prazeres, quero viver tudo aquilo que eu quero viver. A ovelha perdida não, ela se perde. Quem sabe ela se perde porque às vezes ela também está com os ouvidos sujos de parasitas, de moscas, que não deixaram ouvir a voz do seu pastor. Precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós, olhar para dentro do nosso aprisco e não aceitar nenhum tipo de mentira, de injustiça, como está no texto, de difamação contra o irmão, de falar mal contra a sua igreja, de falar mal contra o seu pastor, de falar mal contra a sua pastora. Quer subir ao monte do Senhor, quer viver nessa habitação do tabernáculo de Cristo. Em seu lugar, o que Jesus faria? Aí não vem com esse nível baixo do evangelho: ah, pastor, mas eu não sou Jesus. Mas deveria se parecer com ele. Porque na época antiga, os cristãos foram chamados de cristãos porque havia uma referência de um Cristo. Por isso que nós fomos denominados cristãos. Porque havia um modelo, existia um modelo. Precisamos limpar, irmãos. Precisamos nos limpar cada dia mais, nos santificar cada dia mais. Precisamos estar aos pés de Jesus cada dia mais. Tem pessoas que estão no processo de maturidade já, como o texto disse,
Tem pessoas que estão perdidas ainda, perdidos nos sentimentos, perdidos nas decisões, perdidos. Precisam de um bom pastor. Precisam muitas vezes ser carregados no colo. Precisam ser tragos nos ombros. Quem sabe esse pastor, ele passou por várias montanhas, por vários lugares sombrios, mas ele não desistiu. Se você está perdido, seu pastor, ele não vai desistir de você. O grande problema hoje das igrejas não está relacionado ao pastor, muitas das vezes está relacionado às ovelhas mais antigas, dos irmãos mais velhos. Porque a gente tem uma síndrome, irmãos, de um filho mais velho. E quando chega uma pessoa mais nova, que precisa de mais cuidados, eu fico com ciúme. Mas pastor, já tem 10 anos que eu estou aqui. Você nunca fez uma festa para mim? Até às vezes, irmãos, até o abraço, até a visita. O pastor hoje não pode fazer visita, mas tirar uma selfie. O pastor só vai na casa de fulano. Nunca apareceu na minha casa. O pastor só vai na loja de fulano. Eu estou aqui desde 5 anos, nunca vem na minha loja tirar uma foto, abençoar a minha loja. Estou falando que isso não é um dever da gente ir, irmãos. Fazer, convidar, estar à mesa. Amém? Quando Jesus ele faz esse convite, que ele está à porta, porque muitas vezes, né, pastor Marquinhos, a maçaneta, ela só está do lado de dentro. Quem abre a porta do seu coração para ele entrar é você, irmão. Quem abre a porta do aprisco é você. Pode entrar, Jesus. E a Bíblia diz que quando ele entra, você abre a porta do seu coração, e ele entra, ele faz morada com você, ele senta na mesa com você, e ele ceia com você. Jesus, ele quer relacionamento, irmão. Jesus, ele gosta de relacionamento. Quero dizer, vocês, membros dessa igreja, nós podemos ter um louvor muito bom, nós podemos ter uma mensagem e umas promoções muito boas, mas se não tiver relacionamento, mas se não tiver koinonia, não há raízes profundas. A minha dor tem que ser a sua dor, Fernando. Às vezes eu não vou conseguir fazer uma compra para você, irmão, mas o que eu tenho eu posso repartir com você. Eu falei isso baseado naquilo que o nosso aprisco precisa. Como a pastora Priscila falou aqui, são os nossos filhos. Eu quero gerar uma cultura aqui, irmão. Quero gerar uma cultura judaica, sabe? Nós temos empresários nessa casa, empresários que têm lanchonete nessa casa. Às vezes a gente deixa de sentar na mesa dos nossos empresários dessa casa e abençoamos outras pessoas. Os judeus, eles se ajudam mutuamente. A gente precisa olhar para o outro. A gente precisa olhar para o outro não para criticar, não para ver a roupa que ele veio, para dizer que, nossa, de novo a mesma roupa, o mesmo sapato. Quem sabe você pode até observar isso, mas no outro culto você vai trazer um presente para ele, você vai trazer um sapato para ele, você vai trazer uma camiseta para ele, você vai levar esse irmão no shopping e vai dar, irmãos, como é que fala o nome lá? Banho de loja nele. Quantos querem receber o banho de loja aqui, irmão? A gente tem que olhar mais para aprisco, Roberto. A gente tem que ver mais as necessidades dos nossos irmãos. Não para trazer para a mesa, para trazer fofoca e exposição. Não, a gente tem que olhar para a mesa dos nossos irmãos e falar: conta comigo.
Você está proibido, irmãos, de ir na casa de alguém e você vê alguém passando necessidade e você só fala assim: eu vou orar por você. A oração, ela é orar e agir. Eu disse isso aqui. Meu irmão falou assim: eu vou ser rico. Falei: quero dizer para você, antes de você ser rico, eu quero liberar isso sobre sua vida, você vai ser próspero. Amém? Quantos querem ser próspero aqui? Porque somente o Senhor eleva um nível de riqueza para um coração generoso. Quando você passar, irmãos, por essa etapa, se eu passar porque o vale a gente acha que é só, né? Não, o vale, irmão, ele está te ensinando alguma coisa. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso está falando, irmão, sobre treinamento do BOP, sabe? Sabe aquele treinamento mais intensivo? Você está no estádio de futebol, tem uma briga lá, a polícia chega, polícia normal. Mas, irmão, quando vem o BOP, se você estiver perto, irmão, pode correr. Um dia eu e o Rafael foi num jogo desse aí, Brasiliense, nem lembro mais, e Gama. Houve uma bagunça, irmão. Aí vem aqueles policiais de cavalo, eu só vi eles, falei: Rafael, e eu com a camisa verde, falei: misericórdia, o que eu vim fazer aqui? Treinamento, irmão. Antes de você ser rico, quantos querem ser rico aqui? Amém? Tem gente que não quer ser rico não, viu, Jesus? Eu quero. E hoje, irmão, me perdoe na verdade a questão da formação acadêmica, tá? Me perdoe. Mas hoje não está difícil ser rico não. Eu conheço um menino de São Paulo que ele está milionário. Sabe mexendo com o quê? Com a internet. Milionário. Já veio aqui. Está com a cabeça meia. Por quê? Não foi generoso, não foi próspero. Quando enriquece, esquece todo mundo. Eu quero falar para você, irmãos, nesse aprisco, você vai ter para dar. Eu estou orando, eu oro pela Júlia, eu oro pela Malu, eu oro por todo mundo aqui. Que eu não quero pagar dentista, eu não quero pagar nada. Você põe na conta de Jesus aí, viu, mano? Vocês estão entendendo, irmão? É a gente entender e mudar uma cultura judaica em se ajudar um ao outro. Entende? Nós vamos ter uma cantina logo após esse culto. E o pastor Samuel está fazendo um pastel. Nós estamos fazendo esse pastel com o pastor Samuel para ajudar ele. Nós vamos ter um almoço. Nós vamos ver a data definida ainda. Às vezes, irmãos, essa igreja, eu estou falando como pastor agora, tá? Nós somos uma eclésia, uma membresia de 500 pessoas. Às vezes um almoço, o André está aqui, ó. Às vezes um almoço, a gente faz isso aqui, irmão, ó, para vender sem marmita. Pastor, mas eu não gosto de feijoada. Ei, pastor, tem causa nisso aí? Se tem causa, pastor, eu não gosto não. Mas assim, ó, eu vou comprar e quem quiser comer aí que coma. Tem causa, pastor. Quando Josué se levantou, irmão, ele se olhou para dentro dele: eu substituí Moisés? Ei, Josué, meu servo Moisés morreu, agora é contigo. E o povo de Israel se reuniu: a tudo o que você disser. Se o teu Deus for o Deus de Moisés, tudo que disseres, tudo que falares, nós vamos obedecer. Tem causa, pastor? Tem. Então vamos seguir, vamos romper, vamos adiante. Amém, irmãos?
E o aprisco ele só vai crescendo. Estava com o Anderson aqui, tendo um momento com ele ali. Ele falou: pastor, muitas das vezes os jovens que estão chegando hoje são mais maduros do que daqueles que a gente tem aqui agora. Pessoas que já têm 3, 4 anos aqui. Eu falei: então tem algo errado que não está certo. Se tem pessoas que estão chegando e tendo mais maturidade que os que estão já na casa há 3, 5, 10 anos, onde estamos errando? Será que é muito graça? Entende, irmão? Nós somos uma comunidade. Nós já temos uma palavra, amém ou não? Agora, se Jesus falou, se Deus falou, escute isso, eu termino aqui. Se Deus falou para a gente ir para Nínive e a gente está cortando o caminho e desobedecendo em para outro lugar, cuidado. A nuvem passa. Deus está nos dando o governo dessa cidade nas mãos. Eu não quero que o meu Deus, irmãos, fale com Moisés, como ele falava com Moisés. Ele falava: Moisés, o teu povo. Porque a intimidade de Moisés tinha com Deus era tamanha, irmão. Eu quero ter essa ousadia de Moisés ainda, sabe? Moisés assim, Senhor, manda anjo não. Quero anjo não. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Pensa nele. Que ousado. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo um pé daqui. Quero serafim, não é arcanjo não. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Fixe os seus pés neste momento. Você sabe aonde você precisa de limpar algumas áreas na sua vida. Você sabe aonde você precisa ser munido de algumas informações e práticas para limpar esse arraial. Você sabe aonde Deus falou com você nessa noite. Hoje pela manhã eu recebi várias mensagens. Pastor, como essa mensagem falou comigo. Pastor, eu preciso mudar, eu preciso ter uma ótica melhor, eu preciso ter uma ótica do reino. Irmãos, quem sabe você está com uma ótica de igreja local ainda, mas você precisa mudar a ótica. A sua ótica precisa ser uma ótica do reino. Não tem uma ótica de igreja local.